Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma semana em partilha aqui no canal e com grande alegria acolho você que está conosco nesse projeto de evangelização aqui no YouTube. Eu me chamo Raquel Venturini, sou da paróquia Cristo Redentor, da cidade e diocese de Governador Valadares, Minas Gerais. Todos os domingos aqui no canal sai um vídeo novo de partilha e eu te convido, caso você ainda não conheça esse projeto, a conhecer o nosso canal e assistir aos outros vídeos que temos aqui postados. São mais de 200 vídeos e eu tenho certeza que em algum deles Deus há de falar ao teu coração. Estamos caminhando já para o final da Quaresma, estamos hoje vivendo o tempo do Domingo de Ramos e eu quero hoje trazer para você uma breve partilha, pedindo que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o seu coração esteja disposto a escutá-la de forma clara e concreta e que com a tua inteligência iluminada pela graça de Deus, você tenha um sincero desejo e vontade de viver um pouco daquilo que nós vamos partilhar aqui. Como já dissemos, estamos nos aproximando o final da Quaresma, vai se iniciar agora na próxima quinta-feira, na próxima sexta-feira, o Tríduo Pascal, onde nós vamos com a igreja do mundo inteiro. Essa é a beleza da nossa fé católica, não é só na sua cidade, não é só aqui em Minas Gerais, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A igreja do mundo inteiro estará vivendo o Tríduo Pascal, a paixão de nosso Senhor, o sábado santo e o domingo da ressurreição. E eu gostaria de trazer para você aqui uma profunda reflexão sobre o que nos garantiu Cristo na cruz. Esse mistério da paixão que nós revivemos todos os anos e vivemos também em toda a Santa Missa de forma incruenta, sem o derramamento de sangue, mas em toda a Santa Missa Cristo se oferece a nós mais uma vez, todos os dias, e se dá a nós de forma sacramentada, como vai acontecer na celebração da Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia. Meu querido e minha querida, eu queria que você entendesse uma coisa que, humanamente falando, está cada vez mais difícil de entender. É a frase que eu vou dizer para você aqui, embora você que talvez esteja conosco aqui nesse apostolado há mais tempo, já esteja ouvindo com recorrência, porque a gente faz questão de falá-la sempre aqui, mas eu queria que hoje você meditasse sobre ela. É possível viver sem pecar. Esta frase, que precisa que nós, de fato, coloquemos a nossa inteligência e a disposição de nossa alma para meditar sobre ela, precisa ser enraizada na nossa inteligência e no nosso coração como uma verdade incontestável. É possível viver sem pecar. Nossa, Raquel, mas você está ficando doida. A gente sabe que a gente não vai chegar à santidade. Meu querido, minha querida, preste atenção. Nós somos católicos apostólicos romanos, e como todo católico, nós acreditamos na santidade. Deus não nos chamaria, não nos colocaria um chamado que nós não pudéssemos a Ele responder. A Igreja nos ensina que a nossa vocação universal é a santidade. E não é possível ser santos pecando. A santidade está no abandono do pecado. Por que nós estamos partilhando isso? Por que eu disse para você há pouco tempo que essa frase, naturalmente, escutando somente com os ouvidos humanos e carnais, ela se torna como algo impossível, algo inaceitável até. Porque sim, nós temos acreditado e vivido numa sociedade que diz que, primeiro, que nada é pecado e segundo, que é impossível viver sem o pecado. Por exemplo, é impossível um casal de jovem namorar vivendo a vida na castidade. É impossível um casamento durar a vida inteira até que a morte os separe, sem que o adultério o invada, sem que coisas violentas e assustadoras atentem contra a harmonia deste casal. É impossível você viver neste mundo tão corrompido pela desonestidade e se manter honesto nele.
Sim, o pensamento de que o pecado é algo normal e aceitável e até nem é pecado, já se enraizou na nossa inteligência. Nós já acreditamos nisso, ainda que pensemos que não. Em algum momento ou em algum local específico ou determinado de nossa vida, nós aceitamos a convivência com o pecado e até aceitamos e pensamos que é impossível viver sem ele. E aqui, meu querido, eu gostaria de trazer para você essa reflexão porque estamos nos aproximando do Tríduo Pascal. E quando nós dizemos ou vivemos como aqueles que acham que é impossível viver sem esse ou aquele pecado, sem essa ou aquela condição, nós estamos diretamente ou indiretamente dizendo que a morte de Cristo na cruz foi em vão, que a morte de Cristo na cruz foi uma historinha de faz de conta, que o sacrifício de Cristo na cruz não valeu de nada. E isso é pesado. Quando nós pensamos nessa realidade, nessa frase, nesse termo como eu estou falando para você, isso nos assusta. Porque todos nós queremos dizer que acreditamos na morte de Cristo na cruz e que acreditamos que na cruz Ele nos salvou, e de fato é verdade, ainda que nós não acreditemos, é um fato. É um fato real e concreto. Depende da nossa fé para fazer efeito na nossa vida, mas é um fato real e concreto. Cristo morreu para nos salvar. Mas esta realidade tem que se tornar um fato concreto na minha vida quando eu decido abandonar o pecado de fato e concretamente todos os dias da minha história. Com isso não dissemos que é fácil e por isso digo para você e repito a frase do início dessa partilha. É possível viver sem pecar. A busca pela santidade é concreta, é real, é diária e é até que Deus nos chame de volta para a eternidade. Mas é possível um dia após o outro viver vencendo o pecado. E é possível porque nós somos fortes e bons? Não, meu irmão. É possível porque Cristo se encarnou, assumiu a nossa humanidade e na cruz morreu por nós. Na cruz nos liberta das amarras do pecado. Na cruz, pelo seu preciosíssimo sangue derramado, nos lava, nos arranca de Satanás e nos atrai para si e toma-nos como sua propriedade. Por isso, meu irmão, estamos nos aproximando do Tríduo Pascal. E eu gostaria de todo o coração que você se colocasse a pensar. Se você tem vivido o Tríduo Pascal todos os anos, participando das santas celebrações que a igreja nos propõe, mas se elas têm feito, se elas têm de fato mudado a tua vida no dia a dia, na tua história. Se de fato você tem atestado para o mundo, você e eu temos atestado para o mundo com a nossa vida e com a nossa vivência, que o sacrifício de Cristo valeu a pena, porque Ele tem nos ajudado e com Ele, auxiliados pela graça que Ele derrama sobre nós todos os dias, nós temos vencido o pecado um dia após o outro. Somos santos? Não, mas estamos comprometidos na busca pela nossa santidade. Estamos comprometidos com a busca pela nossa santidade, conscientes da nossa miséria, conscientes que somos fracos, por isso buscando o auxílio de Deus todos os dias, por isso recorrendo em práticas, em uma vida sacramental correta, por isso recorrendo ao auxílio de Deus, vivendo aquilo que a Santa Igreja nos pede, com uma vida de oração persistente e perseverante, porque buscamos o auxílio de Deus, porque por nossas forças vamos cair, vamos viver no pecado e vamos até achar que não é pecado ou que está tudo bem porque todo mundo faz. Mas quando eu me volto e recorro ao auxílio de Cristo, ao auxílio de Deus e da Santa Igreja, eu enxergo que eu sou pequena, miserável, sou de fato pecadora, mas com o auxílio de Deus e pelos méritos da cruz de Cristo, eu estou todos os dias vencendo uma batalha de cada vez. E aos poucos, e me vigiando todos os dias, porque um só dia basta,
um só milésimo de segundo é o suficiente para que eu caia e renuncie a tudo aquilo que até hoje eu tenho buscado e vivido. Por isso, a busca pela santidade não cessa, não para e não se afrouxa, porque um só dia que nós pensarmos que já chegamos lá, podemos cair e regredir em lugares muito piores do que onde um dia já estivemos. Cristo se entrega na cruz para dizer para você que sim, é possível viver sem o pecado, porque Ele, derramando até a última gota de sangue, de seu preciosíssimo sangue, te libertou, te dá força, te curou, te libertou das amarras do pecado. Então, meu querido, a graça de Deus você já tem. O sangue preciosíssimo de Cristo já foi derramado por você e o é em toda a Santa Missa, entregue a você na Sagrada Eucaristia. É preciso que agora eu e você tomemos posse dessa verdade e assumamos uma vida nessa terra comprometidos com a busca pela santidade, num ato e numa vivência concreta e correta da renúncia ao pecado. Eu espero em Deus, meu querido e minha querida, que esta partilha, apesar de breve, tenha trazido ao teu coração uma luz, um farol e um desejo de viver lutando contra o pecado, vencendo, porque o auxílio de Deus nos é dado todos os dias, então precisamos fazer também o nosso esforço. Que a Santíssima Virgem esteja conosco, nos auxiliando nessa luta. Que a Santíssima Virgem esteja segurando as nossas mãos. Que o glorioso São José fale de nós todos os dias para Jesus, para que Ele esteja sempre ao nosso lado. E que o seu santo de devoção também rogue por você. Se você assistiu essa partilha até agora, vamos deixar aqui nos comentários. Eu posso viver sem o pecado. Com a graça de Deus, eu posso viver sem o pecado. Compartilhe, deixe a sua curtida, se inscreva aqui no canal. Vamos juntos evangelizando e vamos juntos buscando a santificação que é possível, porque se não fosse possível, Deus não teria nos chamado a essa vocação. Amém? Nosso Deus não é um Deus cruel, que coloca sobre nós fardos pesados com os quais nós não podemos viver. Não. Tudo que Ele nos pede é exatamente aquilo que Ele nos auxilia e nos dá força para conseguirmos nessa terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do glorioso Patriarca São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.